Algo foi dito após a ressurreição, que nunca foi destinado ao conhecimento do mundo, que não foi escrito nos livros que vos foram dados, que não foi ensinado nas igrejas, que não foi traduzido até agora. Antes de morrer, um monge etíope idoso chamou seu discípulo para perto e sussurrou-lhe algo que havia sido transmitido de geração em geração dentro das paredes de pedra de um mosteiro na montanha. O que Jesus disse após a sua ressurreição nunca teve a intenção de se aplicar a este lugar, mas chegará o tempo em que o mundo precisará disso. Não havia câmeras, nem gravações, nem testemunhas fora daquela sala, mas as palavras que ele defendeu, essas existem. Durante quase 0 anos, a história que a maioria das pessoas ouvia terminava com o túmulo vazio. A pedra rola, o corpo desaparece e então, nada. Silêncio. Como se a parte mais importante da história tivesse sido cortada. Mas esse final nunca foi totalmente verdadeiro. Nas profundezas dos mosteiros montanhosos da Etiópia, sob os cuidados de monges que dedicaram suas vidas inteiras a guardar o segredo, encontra-se um registro completamente diferente. Um relato que não apenas descreve o que aconteceu após a ressurreição, mas também revela o que Jesus realmente disse sobre o que ele advertiu. O que ele revelou nos 40 dias após a ressurreição, dias que a história mal menciona, mas que podem ser os mais importantes de todos. Isso não é um boato. Isso não é uma teoria. Essas palavras estão registradas na antiga Bíblia de 81 livros, uma versão das Escrituras que o resto do mundo nunca deveria conhecer. Um texto preservado em isolamento, intacto, inalterado, contendo mais livros do que as Bíblias protestante e católica juntas. E nessas páginas que faltam, há uma história de ressurreição tão direta, tão detalhada e tão perturbadora que precisou ser mantida em segredo. Hoje vamos dar uma olhada lá dentro. Então, antes de revelarmos as confissões que o monge fez nos últimos momentos de sua vida, por favor, curta e se inscreva neste canal, pois o que você está prestes a ouvir nunca foi destinado ao público em geral. E existem razões pelas quais eles não querem que você saiba disso. Para entender o que o monge estava protegendo, é preciso primeiro perceber o quão diferente é a Bíblia etíope. A maioria das pessoas cresce acreditando que a Bíblia é imutável, definitiva e inviolável, como se tivesse caído do céu em sua forma atual. No entanto, a Igreja Ortodoxa Etíope nunca concordou com essa versão da história e possui relatos que a comprovam. Enquanto a Bíblia Ocidental era composta por 66 livros, a Etiópia manteve 81. Livros como Enoque, Jubileus e Macabeus são textos usados pelos primeiros cristãos, reverenciados pelas antigas comunidades judaicas e, posteriormente, discretamente removidos do cânone ocidental. Durante séculos, os estudiosos ocidentais os descartaram como mitos, falsificações e entretenimento perigoso. Então a ciência entrou em cena. A datação por carbono dos evangelhos de Gurema, descobertos em um mosteiro etíope, confirmou que foram escritos entre 330 e 650 D.C., tornando-os os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já encontrados na Terra. Enquanto a Europa mergulhava nas trevas da Idade Média, monges etíopes protegiam o código-fonte original do cristianismo, intacto, sem edições e sem a aprovação de Roma. E o conteúdo desses livros adicionais não é leitura para uma manhã de domingo. O livro de Enoque não afirma apenas que a humanidade pecou antes do dilúvio. Explica o porquê. O texto descreve uma descoberta cósmica, com 200 anjos da guarda que desceram à Terra. Tomaram mulheres humanas como esposas e criaram seres híbridos chamados Néfilins, gigantes que devoraram os recursos do mundo e trouxeram o caos à civilização. O livro lista os nomes Samyaza, Azazel e Barakil. O texto afirma que esses seres deram aos humanos conhecimentos proibidos sobre fabricação de armas, sedução, astrologia, coisas que nunca deveriam ter sido reveladas. Isso não foi um simples ato de desobediência. Essa foi uma transferência de poder não autorizada. Foi por isso que Roma os rejeitou. O mundo descrito por Enoque é caótico, indomável e impossível de controlar por meio da religião institucional. Então foi removido. A Etiópia manteve-o. E Enoque, apesar de ser explosivo, era apenas um ato de abertura. Porque o verdadeiro choque, aquilo sobre o qual o monge sussurrou em seu leito de morte, foi um texto chamado Mashafa Kidan, o livro da aliança. E o que está escrito nele muda tudo o que você pensava saber sobre a ressurreição. O que Jesus disse durante os 40 dias descritos no Evangelho de Lucas.
O período entre a ressurreição e a ascensão é descrito em alguns versículos curtos. Jesus aparece, abençoa os discípulos e ascende aos céus. 40 dias contidos em um único parágrafo. Mas no Masfa Kidan Etíope, esses 40 dias são o evento mais importante. De acordo com este texto, o Cristo ressuscitado não apenas consola seus discípulos. Ele os reúne com urgência, como um general dando seu último briefing antes de deixar o campo de batalha, e começa a ensinar-lhes coisas que nunca foram registradas em nenhum evangelho ocidental. Ele começa com um alerta sobre o mundo material. Ele chama isso de campo de atuação de uma força enganosa, um construtor de sombras. Uma entidade que usa riqueza, status e poder para manter as pessoas espiritualmente cegas. E então ele diz aquela que deveria ser a frase mais famosa de toda a história do cristianismo. Não construam templos de pedra, pois a pedra irá desmoronar. Construa o templo do seu coração, pois ele é eterno. No contexto deste texto, isso não é uma metáfora. Este é um comando direto. Ele os adverte claramente contra a religião organizada. Ele prevê que os homens usarão longas vestes e invocarão seu nome para acumular ouro. Ele alerta sobre um futuro império que tomará sua cruz e a transformará em uma espada. É a especificidade desse fenômeno que mais preocupa os cientistas. A impressão que fica é que o autor voltou 2.000 anos no tempo e assistiu às cruzadas, às inquisições, aos teleevangelistas lotando as arenas, enquanto os pobres morriam de fome do lado de fora. Ele lhes diz diretamente que um verdadeiro crente deve ser alheio aos sistemas humanos. Mas o alerta não termina aí. Apresenta algo que soa quase científico em sua descrição da alma humana. Ele afirma que 2 ventos sopram simultaneamente em cada pessoa. O vento da vida e o vento do erro. E o vento do erro, explica ele, não se resume apenas a más intenções e pensamentos pecaminosos. Ele o descreve como um parasita com pontos de entrada específicos. Isso se manifesta através da ganância. Ela nos chega através dos olhos quando olhamos para coisas que não deveríamos. Sai pela boca quando se conta uma mentira. E uma vez que se instala, não só piorará a sua condição, causa calcificação do coração. Transforma um ser humano vivo e respirando no que ele simplesmente chama de túmulo vivo. Pense um pouco nesta expressão. O túmulo ambulante. Uma pessoa que come, dorme, trabalha, mexe no celular, mas cuja vida interior já esfriou. Um zumbi espiritual. Ele não estava descrevendo uma obra de ficção. Ele estava descrevendo uma doença que acreditava já estar se espalhando. E então ele lhes dá o antídoto. Não um sacramento, não um ritual, não uma oferta monetária ao templo. Ele chama isso de gnos, conhecimento direto, interior e pessoal da verdade. Isso os ensina a observar seus próprios pensamentos da mesma forma que um guarda vigia os portões de uma cidade, observando o que entra e o que sai. E então ele profere palavras que, se amplamente divulgadas, minariam toda a estrutura da religião institucional. Ele afirma que o reino dos céus reside literalmente dentro do corpo humano, oculto no silêncio entre os pensamentos. Portanto, esse texto teve que ser removido. Se o cidadão comum do Império Romano acreditasse que Deus habitava dentro dele, teria parado de pagar impostos ao templo. Eles deixariam de ter medo do bispo. Eles não precisariam mais de uma instituição para intermediar o contato com o divino. Na linguagem do Império, eles se tornariam completamente incontroláveis. Mas Jesus não se limitou ao ensino espiritual. Ele também disse coisas que a ciência moderna confirmou discretamente séculos depois. Ciência oculta em textos antigos. O livro da Aliança contém detalhes cosmológicos que, durante a maior parte da história, foram considerados um disparate poético. Ele fala de depósitos de neve e comportas de vento, descrevendo o clima como algo que se move por canais ordenados e segue caminhos invisíveis pelo planeta. Durante séculos, soou como mitologia. A meteorologia moderna confirma que os padrões climáticos globais se movem em rios atmosféricos específicos, rios literais de vento que circulam ao redor da Terra em altas altitudes. Como um texto de 2.000 anos aborda a dinâmica da atmosfera do planeta, também se fala de um grande abismo aquoso escondido sob a superfície da Terra, que também é considerado simbólico.
Até 2014, quando cientistas anunciaram a descoberta de um vasto reservatório de água aprisionado na rocha Ringwoodita, nas profundezas do manto terrestre, que continha mais água do que todos os oceanos superficiais do nosso planeta juntos. O abismo era real. A Bíblia etíope estava certa. E se esses textos fossem precisos sobre a água abaixo de nós e os rios de vento acima de nós, então seria impossível ignorar as questões que logicamente surgem nesse contexto. Em que mais eles estavam certos? Ele deixou para seus discípulos mais do que apenas palavras. Segundo Meshav Kidan, ele compartilhou uma prática especial, uma disciplina secreta conhecida apenas pelos membros do círculo íntimo, que envolvia o controle consciente da respiração e o direcionamento focado dos pensamentos. Este texto é quase idêntico às práticas contemplativas avançadas documentadas na Índia, no Tibete e nas tradições orientais. Isso se conecta com uma das teorias mais persistentes na arqueologia bíblica, de que Jesus passou seus chamados anos perdidos, o intervalo entre os 12 e os 30 anos, que os evangelhos nunca explicam, estudando nos mosteiros da Índia ou nos centros de aprendizado do Tibete. Os ensinamentos registrados na Bíblia etíope são surpreendentemente orientais. Conceitos que remetem ao karma, à reencarnação, aos centros de energia internos. Tudo isso está presente, tudo capturado na linguagem antiga do texto. E então ele fala sobre a linha que conecta tudo, a linha que os monges memorizaram e protegeram por 2, Zero Anos. Ele olhou para seus discípulos e disse-lhes que as trevas viriam e cobririam seu rosto. Ela usará o meu rosto. Ele não os avisa sobre o monstro óbvio. Ele os alerta sobre um golpe tão sofisticado que será exatamente como ele. Pronunciar o seu nome, carregar a sua cruz, construir catedrais em sua homenagem e tornar-se um instrumento de destruição espiritual foram coisas que ele combateu durante toda a sua vida. Neste texto, o anticristo não aparece como um vilão. Ele vem como um salvador. E os monges etíopes que guardavam essa passagem estavam completamente convencidos de que não se tratava de uma profecia sobre o futuro. Era a descrição de algo que já estava em movimento. E a prova de que a Etiópia levou tudo isso a sério não está apenas nos manuscritos. Está gravado na própria paisagem. Arca da Aliança. É impossível contar essa história sem mencionar o objeto mais importante da história bíblica e a reivindicação muito específica da Etiópia sobre ele. Enquanto Hollywood colocou a Arca da Aliança em um depósito do governo no Novo México, a Etiópia mantém, sem sombra de dúvida, Zero Anos, que a Arca ainda está lá, trancada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Axum. E isso não é folclore cultural comum. Essa afirmação é um pilar central da civilização etíope. A história começa com a rainha de Sabá. Ele viaja para Jerusalém, encontra-se com o rei Salomão e retorna à Etiópia, levando consigo seu filho, Menelik I. Muitos anos depois, Menelik, já adulto, visita seu pai. Salomão oferece-lhe o trono de Israel. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. Segundo o Kibra Nagast, a crônica real da Etiópia, Menelik e seus companheiros realizaram talvez o maior roubo da história. Substituíram a Arca da Aliança no Santo dos Santos por uma réplica e levaram discretamente a original para a África. As descrições bíblicas da Arca não são descrições de um objeto religioso decorativo. Eles descrevem algo que queimou exércitos inteiros, matou pessoas que o tocaram incorretamente e provocou incêndios que não podiam ser explicados pela natureza. Ao analisar esses efeitos com atenção, você pode ter a impressão de que eles são perturbadoramente semelhantes aos observados com a exposição à radiação. Por isso é tão difícil ignorar o que aconteceu hoje com o guarda da arca. Apenas um homem por vez serve como guarda. Ele é escolhido, entra na capela e não sai dela pelo resto da vida. Pessoas que observaram esses sentinelas ao longo dos anos relatam um padrão recorrente de sintomas. Deterioração da visão, catarata, palidez da pele com o tempo e morte prematura. Esses não são sinais de devoção espiritual. Esses são sintomas de exposição prolongada a algo que emite energia. Se a arca for simplesmente uma caixa de madeira coberta de ouro, então nada disso faz sentido. E os impérios ao longo da história perceberam isso. No século XII, os templários foram à Etiópia especificamente para procurá-lo. Seus símbolos esculpidos ainda podem ser vistos nas igrejas de pedra de Lalibela.
Eles não estavam procurando um artefato religioso, estavam procurando uma fonte de poder. A Etiópia manteve-se irredutível. A Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado. Quando a Itália invadiu em 1896, equipada com armas modernas, foi derrotada na Batalha de Adwa. Moradores relatam ter visto uma luz no campo de batalha que mudou o rumo dos acontecimentos. A história registrou isso como um milagre militar. Os etíopes se lembram disso de forma diferente. Em nenhum outro lugar o antigo poder da Etiópia é tão claramente visível quanto nas igrejas de Lalibela. Igrejas de Lalibela. No século XII, o rei Lalibela não encomendou a construção de 11 igrejas. Ele ordenou que fossem realizadas escavações, porque essas igrejas não foram construídas do zero. Eles foram esculpidos em rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras com janelas, portas, colunas, câmaras interiores e sistemas de drenagem avançados, tudo esculpido em um único bloco contínuo de pedra. Essa técnica não tolera erros. Não se pode desfazer um corte mal feito. Não se pode remendar uma coluna rachada. Toda decisão deve ser correta na primeira tentativa. Isso significa que toda a estrutura tridimensional de cada igreja tinha que ser perfeitamente visualizada antes que um único cinzel tocasse a rocha. Engenheiros estruturais modernos examinaram esses edifícios e chegaram a algumas conclusões muito perturbadoras. Esculpir todas as 11 igrejas usando ferramentas manuais da época exigiria cerca de 40. 0 trabalhadores qualificados e mais de um século de trabalho ininterrupto. O projeto se estende por 24 anos. E há mais um problema. Milhões de toneladas de rochas vulcânicas foram removidas durante as escavações. Simplesmente não existe. Sem área de destroços. Sem aterro sanitário. Não há evidências de para onde foi. Os monges sempre tinham alguma explicação. Pessoas que trabalhavam durante o dia esculpiam. À noite, os anjos desciam e continuavam seu trabalho, movendo-se 2 vezes mais rápido. Utilizando o que as histórias antigas descrevem como ferramentas de luz que penetram na rocha sem atrito. Ferramentas de luz. Em 2024, chamaríamos isso de energia direcionada. Tecnologia laser. Essa ideia já não é tão absurda quanto parecia antes. Alguns pesquisadores sugerem que a Arca da Aliança, a qual a tradição etíope atribui uso ativo durante esse período, pode ter servido como fonte de energia. Descrições de outras culturas antigas, incluindo a Mesoamérica e o Egito, mencionam métodos de amolecimento de pedras usando frequências acústicas ou processos químicos específicos. Se essa tecnologia existisse na Etiópia, explicaria completamente a situação em Lalibela. A mais famosa das 11 igrejas é a Igreja de São Jorge. Tem a forma de uma cruz perfeita, escavada diretamente no chão até que o telhado fique ao nível do solo. Você fica de pé sobre ele e olha para baixo. A geometria é impecável. Um sistema de drenagem escavado na base permitiu que o interior permanecesse seco, apesar das inundações sazonais que duraram 800 anos. Só esse fato já seria incomum para um complexo de construção moderno. No século XII, isso era quase inexplicável. Uma rede de túneis completamente escuros se estende por baixo de todo o complexo. Os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos para esses túneis, na mais completa escuridão, para serem guiados pelo tato e pelo canto. É um ritual de privação sensorial construído em pedra. A teologia do livro da Aliança permeia toda a arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de conquistar a luz. Uma recente digitalização a laser 3D do local revelou câmaras vazias sob os pisos, que não haviam sido abertas por 8 séculos. Os sacerdotes afirmam que esses locais contêm um tesouro de santos, manuscritos de ouro e talvez até mesmo ferramentas usadas na construção original. Ninguém tinha permissão para abri-los. O rei Lalibela passou algum tempo em Jerusalém antes do cerco da cidade. Sua visão era construir uma nova Jerusalém na África, além do alcance da conquista, além da política do império. Ele deu o nome de Jordão ao rio que atravessa a cidade. Ele esculpiu nas mesmas paredes a estrela de Davi, a cruz cristã e a antiga suástica solar, um símbolo do sol que precedeu a corrupção nazista em milhares de anos. Ele estava construindo uma fusão, uma preservação de tudo o que era sagrado, de todos os lugares, codificado em pedra, que perduraria para sempre. Enquanto as catedrais europeias foram bombardeadas durante as guerras mundiais, Lalibela permaneceu intacta. Ainda está de pé, mas Lalibela, a Arca e os 81 livros
todos apontam para uma coisa: uma linhagem sanguínea oculta. No cristianismo ocidental, Jesus é uma figura solitária, sem descendentes ou continuação da linhagem familiar. A história termina na cruz e começa no céu. Mas na Etiópia, essa ideia é culturalmente incompreensível. A família não é periférica à identidade. A família é identidade. A dinastia salomônica governou a Etiópia por quase 0 anos, desde cerca de 900 a.C. até 1974. Uma linhagem real ininterrupta. O último imperador, Haile Selassie, foi o 225º governante dessa linhagem e detinha oficialmente o título de Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não é uma homenagem poética. Trata-se de uma afirmação legal, genealógica e teológica, que deriva diretamente do próprio rei Davi. Vamos analisar atentamente essa origem e veremos que ela não conecta a Etiópia apenas ao Antigo Testamento. Isso cria uma sobreposição genealógica com o Novo Testamento que a teologia ocidental tradicional não consegue discutir de forma conveniente. Samaria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi e à dinastia real da Etiópia. Durante milênios, traçou a mesma linhagem sanguínea, então a ligação da Etiópia com Cristo não era teológica. Era família, literalmente família. É por isso que o rastafarianismo, que surgiu no início do século XX, via Haile Selassie como o Messias que retornava. O livro do Apocalipse descreve o retorno do leão da tribo de Judá. Selassie tinha exatamente esse título. Ele nunca afirmou ser divino, mas compreendia perfeitamente o significado de suas origens. Em seguida, a genética moderna entrou na discussão. Estudos de DNA da população etíope identificaram marcadores genéticos antigos do Levante, especificamente da região dos atuais Israel e Síria, que datam de aproximadamente 0 anos atrás. Migração real. Pessoas reais que de fato migraram de Jerusalém para a Etiópia, não em lendas, mas na biologia. As tradições orais revelaram-se história genética. Isso também explica por que o cristianismo na Etiópia é tão diferente do cristianismo no Ocidente. Observância do sábado, dia de descanso. A circuncisão ocorreu no 8º dia. Foram mantidas regulamentações dietéticas detalhadas. A igreja etíope não adotou práticas judaicas. Nunca o abandonou porque nunca se separou completamente dele. O que faz com que a ideia mais radical de toda essa história, de repente e de forma um tanto perturbadora, mereça ser considerada. Se Jesus sobreviveu à crucificação, como alguns textos antigos sugerem discretamente, e se teve de desaparecer para um lugar completamente seguro, melhor do que o reino governado por sua extensa linhagem, uma nação que já havia provado ser guardiã de coisas sagradas, sacrificando suas vidas para isso. Nas remotas regiões montanhosas da Etiópia, tradições orais transmitidas de geração em geração falam de um misterioso mestre que veio do norte. Curador. Um homem de extraordinária calma que falava de uma maneira que as pessoas nunca tinham ouvido antes. Eles não o chamam de Jesus, eles o chamam de Mestre Justo. E durante todos os séculos que se seguiram, ninguém conseguiu explicar quem ele era. Como dizem os monges etíopes, o Ocidente tem água. Temos um poço. E agora, após 0 anos de silêncio, o poço foi finalmente aberto. Por que agora? Faça a si mesmo uma pergunta que a maioria das pessoas nem sequer pensou em fazer. Por que agora? Por que esses textos se tornaram repentinamente onipresentes, depois de terem sobrevivido em quase completo segredo por 2 milênios? Durante séculos, esses manuscritos repousaram em mosteiros nas montanhas, envoltos em pele de cabra e guardados por homens que fizeram um juramento vitalício de protegê-los. Elas sobreviveram à devastação causada por insetos, invasões militares, mudanças de regime e à queda de impérios. Os monges que os guardavam não mantinham uma biblioteca. Eles mantiveram o lacre. E então, em poucos anos, tudo desmorona. Traduções não autorizadas estão começando a circular online. O algoritmo os amplifica. Milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Machafa Kedan antes estão, repentinamente, começando a assistir vídeos sobre ela entre as notícias e navegando pelas redes sociais. Você está assistindo a um deles agora mesmo. Isso não é por acaso. A interpretação mais radical dos próprios textos etíopes oferece uma explicação aterradora. Machafa Kedan descreve o fim dos tempos como uma era de teias de ilusão.
na língua Ge'ez original. Essa descrição implica um mundo hiperconectado, mas fundamentalmente falso, onde as pessoas se comunicam sem voz física e percebem sem visão física. Um mundo que se baseia unicamente em sinais, não na verdade. Leia isso de novo, devagar. E me diga se isso não descreve a internet, as redes sociais e os primórdios da inteligência artificial com uma precisão perturbadora. A teoria é a seguinte: os monges etíopes não eram responsáveis apenas por preservar as escrituras. Eles guardavam um manual de emergência, um conjunto de instruções especificamente projetado para ser divulgado em um momento específico e crucial da história da humanidade. E o gatilho foi precisamente o mundo em que vivemos agora. A profecia afirma que, quando a humanidade se perde na realidade criada, a verdade oculta deve ser revelada para quebrar a ilusão. Veja onde estamos. A confiança nos governos desmoronou. A confiança na mídia desmoronou. A fé na religião organizada está diminuindo a uma taxa sem precedentes. As pessoas não estão com fome no sentido convencional da palavra. Eles anseiam por algo que não conseguem nomear. Uma conexão direta com algo real, algo intermediário. Algo que não exija uma instituição entre eles e a verdade. É isso que esses textos oferecem, e é por isso que se espalham dessa forma. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que unificou o cânone bíblico ocidental, não teve como objetivo simplesmente simplificar os escritos para torná-los acessíveis a um público mais amplo. Seguindo a lógica dos textos etíopes, foi realizado um desarmamento seletivo. Os livros que foram removidos não foram removidos por serem historicamente pouco confiáveis. Foram removidas porque retratavam os humanos como agentes poderosos e espiritualmente autônomos no conflito cósmico, seres com acesso ao conhecimento direto de Deus que não exigia a mediação de sacerdotes. Ao remover esses livros, a instituição privou o leitor de toda e qualquer proteção. A Etiópia nunca aceitou essa remoção. Eles mantiveram o texto completo, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão editada. E alguns fragmentos dos manuscritos não se assemelham em nada à teologia. Parecem ser de física. Os pesquisadores conseguiram encontrar fragmentos que descrevem um fenômeno que hoje consideramos levitação acústica, a manipulação da matéria física por meio de frequências sonoras direcionadas com precisão. Olhe para Lalibela. Vejam o que foi construído. Veja o que dizem as lendas sobre como ele foi criado. Se substituirmos a palavra anjos por tecnologia acústica avançada, de repente nada nessas igrejas deixa de ser inexplicável. Se esses sistemas estão documentados no Livro da Aliança, e se as traduções atuais estão começando a revelar como eles funcionavam, então não estamos lidando aqui apenas com um renascimento religioso. Este é o retorno de ensinamentos pré-diluvianos que foram deliberadamente enterrados. Essa é uma pergunta que deve ficar na sua mente muito depois do filme terminar. Se as instituições mais poderosas da história manipularam o passado para manter o controle sobre o presente, o que mais permanece oculto? E se um monge etíope idoso decidisse, na última noite de sua vida, revelar um segredo que guardara por décadas? O que isso indica sobre a urgência que a verdade havia adquirido? O lacre foi rompido. Os textos já estão disponíveis. A única questão que resta é se o mundo está pronto para lê-los. Se você se identificou com isso, clique em curtir e inscreva-se, porque há muito mais nessa história do que foi contado até agora. E o próximo capítulo é ainda mais profundo.